Olá pessoal, eu tô aqui de novo só para falar de um tema muito interessante que eu tava pensando. Eu tava aqui assistindo um mangá chamado Rise from the Rumble, que no caso tem o protagonista normal dessas histórias que você vê em mangá, em webtoon, que no caso tem aquele sistema onde o cara pega atributos, o cara pega ponto de atributo e evolui habilidade, ou pega experiência, evolui habilidade, vira bom. O que acontece? Nessa historinha aqui, em específico, tem uma coisa bem interessante que acontece, que é a habilidade do personagem, no caso, a habilidade de corrida, que é o Flash do Florescer do Salgueiro. No início, ele tem habilidade, no caso, ele tinha conseguido a habilidade, e depois de usar uns pontos, ele conseguiu aprender a habilidade em nível iniciante. E investindo mais 20 pontos, ele conseguiu fazer a habilidade evoluir para o nível familiar. E aí que eu queria entrar um tema com vocês. Muitas das vezes, quando eu vejo essa história, eu fico pensando que isso daí tem um furo na questão da habilidade. Pensa comigo aqui, ó. Se imagina se você for for cozinhar. Se você estiver cozinhando, o caso lá, você tem que ter no caso a panela, você tem que ter o arroz, o alho, você tem que ter o sal, o óleo. Você precisa ter tudo isso. Isso já é um aprendizado. Não é só cozinhar, não é só pegar a comida, tacar lá, pum, tá cozinhado. Não. Você tem que aprender a fazer isso. Se você for fazer arroz, você tem que saber a quantidade certa de arroz, você tem que saber a quantidade certa de sal, de óleo, para que as coisas funcionem. Se você fosse fazer, tipo, no caso, um arroz temperado, você tem que saber o que você ia colocar nele. Você não vai inventar de colocar uma babosa no arroz temperado. Porque você tem noção que a babosa, espero você, que babosa não serve muito bem para você colocar no arroz para você fazer. Se tiver algum método para fazer, muito bom, porque alguém já conseguiu achar um jeito. Mas no fato é o seguinte, se você fosse fazer um prato de arroz, você tem que saber as quantidades. Mas não é só a questão de, nossa, eu vou fazer um prato de arroz e só tacar lá e faz. Não. Se você for fazer, tipo, imagina que você tem um pacote onde ele tem um arroz, tem o. Que nem fala aqui, ó. Tem o arroz, tem um pouco de água, tem um alho, tem cebola, tem azeite, tá tudo lá. Aí você só pega uma. Como falar? Panela elétrica, pegasse tudo esse arroz, tem tudo que tem aqui dentro, que é necessário fazer o arroz, tacasse dentro da panela elétrica, ligasse, pum, o arroz está pronto. O que aconteceria? Eu acredito que isso é um limitador, assim como nessa questão desses animes aqui, onde você tem um sistema que você aprende tudo só investindo ponto, eu fico pensando que isso daí é uma quebra da realidade. Porque se o cara tem uns pontos e investe na habilidade, aqui até onde eu sei, posso estar errado, algumas histórias isso é diferente, o personagem, o que ele faz? Ele investiu o ponto e a habilidade sobe. Era nível iniciante para ser a familiar. A habilidade sobe de nível. Só que aí eu pergunto, a habilidade subiu, mas ele não aprendeu com esse aprendizado. Se você pegasse todos os materiais necessários para fazer um arroz, tacar dentro de uma panela elétrica e ligar, você conseguiria fazer um arroz temperado. Mas se você pegasse os materiais separados, colocasse na panela e preparasse na prática, na raça, pode-se dizer em tese, se fosse fazer tudo isso aí no fogão, isso fazia você aprender muitas outras coisas. Você ia aprender sobre a temperatura do fogo, você ia aprender sobre quantidade de óleo, porque se você colocasse óleo demais, não ia ficar muito bom. Se você colocasse água demais, não ia dar muito certo. Se você colocasse sal demais, não ia dar muito certo. Você ia aprender cada um desses, você ia aprender a importância desse detalhe e aprender como fazer, no caso, como utilizar eles para outras coisas que, de certa forma, o arroz é feito de um jeito, sim. O feijão é feito de outro, sim. Mas eles têm semelhança. Os dois vão ser feitos os dois vão ser feitos no fogão. Os dois vão precisar de fogo. Os dois vão precisar de uma certa quantidade de calor. Você sabe disso, que um caso, fazendo um arroz, você vai saber que tem temperatura necessária. Assim como se você fosse fazer na panela elétrica, você ia saber, no caso, você ter que, no caso, em base, aprender a mexer. Se você olhasse lá, tem uma fotinha de um arroz na panela elétrica. Você aperta isso aqui e fecha a panela. Não sei, vai que tem uma atualizada que tem isso daí. Normalmente que tem aqui em casa, se eu me lembro, é por tempo. Você coloca lá, ela tem uma luzinha que mostra se está pronto ou não. Mas o fato é, se você entende sobre a panela elétrica, você sabe a temperatura que ela é, você sabe como ela funciona, você consegue fazer outra coisa. Tipo, você podia pegar um arroz diferente ou algum material diferente, mas como você sabe quanto aquela panela pode esquentar, você sabe quanto aquele negócio conseguiria aguentar lá dentro até ficar assado, você poderia usar aquela panela elétrica para fazer vir e volta um macarrão, ou pelo menos para preparar uma parte dele, ou se bobear para secar alguma coisa. No caso lá, mas não fala lá, você teria que entender a panela elétrica para saber se isso é possível. Assim como, tipo, se você pegar um ovo e for querer fritar, você, no caso, pode fazer o ovo frito
E aprender a mexer com óleo, aprender sobre o ovo. Se você vê uma pessoa que vai pegar um ovo, vai querer fritar na água, você sabe que essa pessoa tá maluca. Isso aí muito provavelmente não vai dar um ovo frito, vai dar um ovo cozido, no máximo uma sopa que o japonês vai ficar fazendo. Mas o fato é, quando você faz as coisas, você aprende, você toma noção, você tem não só o aprendizado daquela coisa, você tem aprendizado de outras coisas. Que nem aqui, ó. E isso que eu quero refletir. Quando o personagem usa pontos para poder aprender a habilidade aqui, melhorar a habilidade, o que acontece? Isso que eu fico me questionando. Se eu tivesse esse poder, que eu literalmente aprendi o conhecimento dessa habilidade, isso não diretamente, indiretamente no caso, me limitaria. Porque se uma pessoa treinasse essa habilidade e aprendesse no iniciante, ele teria noção das habilidades. Se ele treinasse até o nível familiar, ele teria noção. E é uma noção não só sobre habilidade, mas sim sobre as habilidades, no plural. Ele terá noção de como funcionam as habilidades. Imagina uma pessoa que está treinando. Se ele aprendeu a fazer barra, ele vai aprender a fazer flexão. Assim, como, de certa forma? Pelo tempo. Ele aprendeu que ele não aguentava fazer barra tudo de uma vez. Ele não aguenta fazer 50 barras de uma vez. Mas se ele for de um em um, ele vai uma hora conseguir. E ele aprendeu que ele pode ir devagarzinho conseguir as outras coisas. Pode ser inconsciente, mas no fato ele aprendeu não só a barra, mas sim como fazer a outras indiretamente. Assim também eu penso nas habilidades. Se o personagem pregasse uma habilidade e, no caso, elevasse o nível dela, isso, de certa forma, seria uma limitação. Porque se você levasse ao nível máximo, o que esse cara ia aprender sobre essa habilidade? Ele teria uma habilidade super forte, mas é a mesma coisa você te dar na sua mão uns 100 milhões de reais. Só que eu pergunto, o que você vai fazer para poder manter esse dinheiro? Você tem 2 dias para usar esses 100 milhões de reais para conseguir, se, no caso, vamos pensar assim, vou usar esses 100 milhões de reais, só que depois de 2 dias vão retirar todo o dinheiro. Então, o que te sobrar para você, você não poderá mais usar. Você tem que investir em alguma coisa. Se você não tem noção nenhuma de investimento, você nunca investiu na vida, tu tá ferrado. Aí eu penso daqui, no paralelo o quê? Você aprendeu habilidade, certo? Mas e se você for mesclar? E se você for quiser, no caso, criar uma habilidade que ninguém nunca viu? Uma habilidade que ninguém tá preparado. Porque que negócio? Em umas histórias isso acontece. O personagem pode criar outras habilidades. Onde tem personagens que literalmente criaram habilidade. E isso é um ponto. Ele não criou habilidade, no caso, à toa. Ele treinou habilidades, ele entendeu, compreendeu e agora ele conseguia fazer dele. É quase como se fosse um cheat. Se você pegar toda hora falando no site, no site que reúne cheat engine, fosse no Fling, baixasse os hack, ativasse o jogo, você ia aprender a usar hack. Isso você podia fazer, mas você não entender só fazendo isso, ficando cego, como o que, no caso, está acontecendo por trás do hack, o que está passando por trás. O ponto também é quase que nem, tipo, a criação de animal. Se você for fazer assim, tipo, a criação de animal, o cachorro, pode falar que ele é uma criação. Ele não existia um pitbull lá, tipo, bobear no tempo de Cristo. Ia ter talvez um colosso, mas acontece. Não ia ter um pitbull, você não ia ter um pincher. Mas você ia estar um começo, um parente dele, um que estava sendo preparado, talvez. Ou que nem ponto lá que faz como chama? As plantas. Se você pegasse e fosse numa plantação, pegasse tomate, semente de tomate, plantasse, cresceu o tomate, pronto, só fizesse isso, não se preocupasse com nada, isso seria uma limitação. Porque imagina, tipo assim, não, eu faço o seguinte, porque o fato é que você deveria pensar, você deveria entender, porque se você só pegar um tomate, plantar e deixar crescer, você nunca vai conseguir progredir acima disso. Porque não tem questão, se você parasse para pensar, por que esse tomate está crescendo? O que ele precisa para crescer? É por causa do sol que ele está crescendo? É por causa da água que ele está crescendo? É por causa do chão que ele está crescendo? Tem alguma coisa diferente? Por que naquele lugar lá, por que se eu plantar tomate na areia, o tomate morre, mas a praga do cacto está vivo? Por que isso está acontecendo? A gente tem que olhar para isso aí, para ver, não só a plantação de tomate, mas você ver o que está acontecendo na plantação de tomate, para conseguir aprender o máximo possível. Se você, por acaso, no caso, fosse fazer uma criação de peixe, o que os caras descobriram depois de um tempo? Provavelmente lá no começo não sabiam, mas depois vão descobrir. Se você deixar a água em uma temperatura um pouco mais elevada, os peixes sentem mais fome. Os peixes, no caso, comem mais. No caso, eu acho que era por causa do metabolismo que acelerava, mas o fato é, alguém descobriu isso. Que aquela questão,
o peixe na água 20 graus, tá lá de boa. E se eu aumentar a temperatura dessa água para 21? Ah, o peixe começa a comer mais. E se eu aumentar para 22? O peixe come mais ainda. Se eu aumentar para 23, o peixe morre. Mas aí você sabe o quê? Em 23 ele morre. Em 22 não. E no 22 ele tá comendo mais. E ele tá ficando grande e gordo, mais rápido que os dos outros. Mas o que eu tô dando pra comer pra ele? E se eu der essa outra coisa? Ah, ele tá ficando mais gordo. Então já sei aí um caminho pra fazer ele esquecer mais rápido. E no caso, pra eles engordar mais. E junto outro ponto. Ah, porque entre todos os peixes que eu tenho, só alguns são grandes ou são pequenos? E se eu separar os grandes e deixar só os pequenos? No meio da criação, você vai aprender isso aí sobre a seleção. Você não ficou só criando peixe, você quis entender como funcionava o peixe. Você se atualizou naquilo e conseguiu compreender que se você olhar, tipo assim, querer aprender, você consegue chegar mais longe. E isso que eu penso sobre habilidades de desenho. O protagonista que usa um sistema para poder evoluir, se o sistema só aumenta a habilidade dele, no caso, eu tenho uma habilidade de soco. Se a habilidade só vai subir de nível, no caso lá, se ele só usar os pontos para subir a habilidade de nível, isso causa uma limitação. Não no poder, porque ele pode realmente ganhar muito poder. No caso, normalmente ele ganha muito poder. Só que ele fica limitado em experiência sobre aquele poder, porque ele ganhou poder. Só que ele sabe como funciona. E se ele fosse querer ensinar pros outros? Imagina a merda, o cara tem de repente tá ganhando muito poder, os outros vão lá e questionam ele. Ah, e como você ganhou tanto poder? Como é que você treinou uma habilidade que tem milhares de anos que os caras estão tentando aprender, tu de repente bota sair no máximo e começa a ferrar com geral? Isso ia levar um questionamento. E a pessoa que no caso lá, quem for, diferente no que eu tô falando exatamente, é a pessoa que não fechou os olhos. Que ela não quis ignorar, quis entender por que essa pessoa ganhou tanto poder de repente. Se uma pessoa chegasse a esse questionamento, ele ia conseguir concluir, tem alguma coisa errada com esse cara. Ou ele tem um tesouro, ou ele tem algum segredo. E nesse segredo, a pessoa provavelmente ia conseguir ficar funcionando até chegar no quê? Na habilidade do protagonista, no sistema. Se ela não fechar, se ela fechasse os olhos, ela não ia perceber. Mas se ela abrir o olho, se ela começar a prestar atenção e não querer, tipo, ser totalmente aceitar tudo, né? Não querer aceitar só aceitar as coisas, mas querer entender o porquê das coisas, ele iria conseguir descobrir que o protagonista tem alguma coisa errada, tinha alguma coisa diferente nele. E assim não gera um protagonista. Se ele só focasse no sistema, só para evoluir com o sistema, ele seria limitado ao sistema. Ele seria quase como uma marionete, porque e se ele perdesse o sistema? Ou mais, e se ele estiver lidando com alguém que superou o sistema? E se alguém criasse uma habilidade que justamente vai contra todo o sistema, uma anti-magia, o que ele ia fazer? Se aquela pessoa aprendeu tanta habilidade que conseguiu fazer outra treta, outra habilidade totalmente diferente, que nem quase uma linguagem de programação. Tem no caso a C++, tem no caso eu não sei se a chama mais é o Java, não tenho total certeza que eu não aprendi totalmente. Tem Java, tem Lua, tem Python, tem muita linguagem. Só que aí a pergunta, e se você tivesse que lidar com uma pessoa que conhece outra linguagem? Você conseguiria fazer tudo no Java? Assim, ou aquela questão, uma pessoa vai fazer usando Java e Lua. Você só pode usar Java. Será que você conseguiria competir de igual com ela? Mesmo os dois sendo extremamente capazes nessas duas áreas? Tipo, ele tá em pé de igualdade, tanto ele é tão bom com Java quanto ele é com Lua. Só que você só é bom com Java. Quando você fosse negócio da pessoa, você provavelmente estava lascado, porque ele iria uma hora provavelmente usar uma que fosse melhor para uma área e também ele podia o quê? Mesclar as duas, usar as duas juntas para fazer uma coisa que você não conseguiria fazer em uma linguagem só, porque ele aprendeu. Assim, ele não se limitou a só fazer aquilo, ele quis ver mais. Assim, ele não falou assim, não vou ver só a linguagem de programação, eu quero ver a programação, eu quero entender como funciona ela. É possível criar outra linguagem? É possível fazer uma linguagem melhor? Qual é os erros dessa? Qual o limite? Assim, eu vou poder fazer tudo com Java ou vai ter coisa que eu vou melhor fazer com Lua para que senão eu vou ficar limitado? Nisso é uma coisa que eu fiquei, no caso, cabeça. O protagonista que segue no sistema e continua só upando habilidade, eu acredito que isso é muito ruim. Porque tá muito limitando o cara. Tem alguns sistemas que fazem as coisas diferentes. Onde o cara, quando ele usa a habilidade, no caso lá, quando ele usa o sistema para melhorar a habilidade, ele ganha experiência sobre aquela habilidade. Só que isso também fica com a questão. Ele ganhou de que forma? Porque imagina aqueles protagonistas que, no caso que ele tem uma versão lá, que é aqueles que criam uma sala do tempo, mais ou menos que no Dragon Ball, semelhante, mas não tão maravilhosa,
que lá o tempo passa devagar e aí eles vão lá e treinam lá dentro. Esse daí pode literalmente ser um mais poderoso. Porque literalmente ele não foi só um cara que ele pegou a habilidade, pum, agora eu tinha a habilidade de foguinho e agora minha habilidade é o chamas do vulcão e posso queimar tudo. Não, é uma pessoa que treinou aquilo. Ele aprendeu a habilidade, ele entende dela. Então, se ele fosse lidar com outra pessoa que usasse a habilidade de fogo, ele entenderia aquela habilidade. Não foi uma coisa que. Não é como um presente. Um presente que você não sabe de onde veio, não sabe de onde é, não sabe quanto vale. É como se fosse uma coisa que você tem total noção. Aquele negócio. É pelo esforço, você entende. Você lidou com aquilo, você compreende aquilo, sabe o quanto que é perigoso. O cara é que nem aquele fato. Se você fosse um cara que recebesse uma pedra, mas você não faz nem ideia de que pedra é aquela, e nem se preocupasse que pedra seria, vira e volta, você pode estar às vezes perdendo um pedaço de meteorito, você pode estar perdendo um diamante, porque um cara que nunca viu um diamante na vida vai pensar que é vidro. Ou pensar que é algum tipo de cristal que você encontra no meio da beira da rua. Porque se ele nunca viu um diamante, nunca teve conhecimento e nunca quis saber o que é aquilo, ele nunca vai ter noção do que ele está lidando. E justamente naqueles protagonistas onde as histórias onde eles treinam na sala do tempo, isso torna eles, de certa forma, não em questão progressiva. Tipo, esses protagonistas que usam o sistema, eles vão ter um crescimento mais grande justamente porque o sistema, ele funciona de forma diferente. Ele é tipo, literalmente, um cheat. Ele pega, mata monstros, ganha pontos, usa pontos, habilidades sobem. O outro, ele tem o quê? Treinar. Ele tem que entender a habilidade, saber como ela funciona, para conseguir saber o que dá para fazer para melhorar. Se ele não tivesse noção disso, se ele não tivesse experiência suficiente para melhorar, ele não conseguiria melhorar ela. Ela ficaria estagnada. Ou mesmo se ela melhorasse, ele conseguiria perder para alguém que está num nível maior. Porque justamente, não é, mesmo se ele aprendesse, se ele de repente a habilidade subisse de nível na habilidade, ele conseguisse usar um nível mais alto, se ele fosse lidar com alguém que aprendeu aquilo, mas não só do nada, assim, do nada ele conseguiu atingir o próximo patamar, do nada ele, que nem fosse em Dragon Ball, onde o Goku transforma na formação, faz uma nova transformação. Quando ele atingiu o instinto superior pela primeira vez, foi por uma necessidade, então ele não podia ser tão bom quanto nas próximas vezes, quando ele treinou, quando ele entendeu como funciona o instinto superior, quando ele entendeu aquele poder, quase como que divino, que no caso, no começo, ele não sabia usar bem. Depois ele fez o Blue, porque ele começou a entender o que divino, aprendeu a usar. Assim como o Black, que era, no caso, ele tinha mais experiência, no caso, sobre o que divino, provavelmente, do que o Goku, e conseguia fazer as lâminas de Ki. O Goku poderia aprender a fazer lâminas de Ki? Sim. Mas provavelmente pro Black seria muito mais fácil, porque além do conhecimento, no caso, além do corpo do Goku que tem o Ki divino, ele tinha conhecimento, ele entendia como funcionava o Ki divino, ele já tinha experiência com aquilo. Tanto que o Black não quer usar massa, mas no geral é isso aí. Isso que é uma coisa que eu fico refletindo. A questão do aprendizado, porque tem dois. Tem um aprendizado, onde literalmente o protagonista pode usar o sistema para aprender a habilidade, e agora ele tem a habilidade mais forte, ele tem noção que a habilidade dele agora pode vencer aquele inimigo, mas tem um aprendizado que ele treinou até aquela habilidade chegar àquele nível. E como ele treinou, ele tem experiência, ele tem noção, ele compreende o quanto a habilidade melhorou e como faz para melhorar, fora o poder da habilidade, ele aprendeu em geral. Agora, se ele for ver alguém que usa uma outra habilidade, ele vai provavelmente entender o que aquela pessoa fez para aprender. Bem, isso é voltando pro ponto lá. Então, isso como pensamento. Se o protagonista usa algum sistema para poder ganhar uma habilidade ou upar ela de nível, isso, se não for feito de uma forma onde, que nem acontece nos personagens lá, que usa salas do tempo, que o tempo passa a jogar, onde ele tá treinando, ele só não tá na linha do tempo normal, então ele tá treinando durante anos, só que no mundo real tá passando um dia. Se não for desse jeito, eu acredito que não vai ter como o protagonista progredir tão bem, porque ele vai estar ganhando poder sem ter tanta noção do que é aquele poder. E não onde vai sobrar pra ele ter noção desse poder no meio da luta. Quando estiver enfrentando alguns inimigos, que pode provavelmente matar ele em um golpe, porque sabe muito bem os limites dos ataques e até onde vai os limites da habilidade dele. Bem, pessoal, o vídeo é só esse. Eu tava tendo uma epifania por causa dessas histórias que eu fico lendo, aí eu fico pensando. Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá um like, comente no canal. O vídeo do Once eu vou ter que deixar pra fazer amanhã, porque tá tendo muita treta, deu problema no mod, deu problema aqui e lá. Eu tenho que trazer vou ter que fazer mais trabalho pra poder resolver o problema desse jogo.
Bem, até mais, pessoal. Obrigado aí porque assistiu. Valeu.